Oi, gente, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre o modernismo na literatura e nas artes, tá? O que que foi? Foi um conjunto de movimentos culturais, escolas e estilos, e o que é importante entender é que o modernismo ele não é uma escola, ele é uma transição assim do passado para o que vem no futuro. O modernismo também pode ser chamado de contemporâneo, porque ele ainda não acabou, né? Ele pertence às artes da primeira parte do século XX até o que a gente vê hoje. Ele afeta literatura, arquitetura, design, pintura, escultura, teatro, até as músicas modernas. Suas características são voltadas muito por o modernismo no Brasil, né? É voltado muito por as características nacionais. Então, nacionalismo crítico, ufanista, ufanista quer dizer patriota, tá? Um patriotismo exagerado, valorização do cotidiano, mostrar a vida do brasileiro, resgate às raízes culturais, crítica à realidade brasileira, renovação da linguagem, e não contra aquela linguagem perfeita, né, em oposição ao parnasianismo e ao arcadismo, expressamento da estética, renovação artística, também tem aquela ironia, o sarcasmo, jogar aquelas brincadeiras com tons de verdade, caráter anárquico, destruidor, e o uso livre de versos e brancos, quer dizer, não tem uma regra para aquilo que você vai fazer. Os objetivos era a ruptura com o passado, então se desprender daquilo que era antigo, como o realismo, essas coisas assim, e ter novas ideias, novos modos de pensar. Aqui está com movimentos, mas são as vanguardas, né, os movimentos conhecidos como as vanguardas europeias, que também tiveram influência. Foi o futurismo, com o Filippo Marinetti como principal, não era brasileiro, mas a ideia dele era o dinamismo e a rapidez. Não, a ideia do futurismo em si, né, dinamismo e rapidez. E na literatura também é assim, então são escritas rápidas e dinâmicas para não ser demorado. E era contra bibliotecas e museus, por ser lugares muito calmos, né? Aqui a gente tem uma obra do futurismo. O expressionismo tem dois muito conhecidos, como Van Gogh e Edvard Munch, né? E no Brasil a gente tem o Di Cavalcanti. O expressionismo é expressar o eu, expressar os sentimentos, expressar aquilo que está dentro. E aqui a gente tem dois exemplos. O expressionismo do Edvard Munch, que é o grito, e o expressionismo do Di Cavalcanti. Tá? No cubismo, aqui no Brasil, a gente tem a querida Tarsila do Amaral, que o cubismo, a ideia dele é trazer essa tridimensionalidade para a pintura, com formas, né, formas geométricas, como Picasso, por exemplo, com triângulos, ele gostava de muito das formas pontiagudas, a Tarsila não, ela gosta das formas mais arredondadas, como, por exemplo, a Bapuru, tá? E aqui a gente tem um exemplo, e a Tarsila mostrava o cotidiano, né? Então aqui é uma vila normal, uma vila tipo brasileira, com as suas casinhas, o povo trabalhando, e isso aqui. O dadaísmo, essa palavra dadaísmo é mesmo de dadá, de neném. Nem falar dadá é porque não tem sentido aquilo que ele está falando, é meio lógico. Você não consegue entender, né? Só assim, se for a mãe mesmo, você vai conseguir entender. Porque você criou aquilo, às vezes nem você criou, tá entendendo. E o principal que a gente tem é o Mário de Andrade, e não é na pintura, olha que legal. É numa poesia dele, essa poesia, que quando você lê ela, você vê que ela não tem muito sentido em si, mas o sentido pode vir a vir depois, né? Mas quando você tá lendo assim, você fala, meu Deus, o que é isso? Isso é o dadaísmo. No surrealismo, a gente tem o conhecidíssimo Salvador Dalí, que tem a persistência da memória, que eu vou mostrar depois, mas a ideia do surrealismo é esse humor, fantasia, né? Como aqui na obra Persistência da Memória, é essa coisa de parecer que eu estou num sonho, parecer que isso não é real. Olha isso, é como eu imaginar e fazer um cavalo de chapéu montado no pássaro, e eu for lá e fazer, é uma coisa surreal. E aí a gente entra na semana da arte moderna.
tá? Que com influências dessas vanguardas, mas mudando algumas coisas, veio para o Brasil. E ela teve início no dia 11 de fevereiro de 1922, mas já tinha sido idealizado um pouquinho antes. Tá? Em 1920, Oswald já tinha jogado uma lenha na fogueira aí, algo novo. Ela foi feita no Teatro Municipal, em São Paulo, porque São Paulo era uma das grandes capitais de coisas novas, de imprensa, e tinha que ser ali para chamar a atenção, e seus efeitos repercutiram assim na arte, na arquitetura, na cultura brasileira nos próximos anos, tá? E como eles não tinham dinheiro, não tiveram né, dinheiro para alugar uma semana toda, foram 3 dias apenas, tá? Dia 13, dia 15 e dia 17. A semana de 22 ocorreu durante o cenário das sessões políticas do café com leite, né, da oligarquia dos grandes cafeicultores, leiteiros, e estava no meio disso tudo, né, a República Velha, mas eles queriam algo novo. E por que 1922, né, 22? Foi a comemoração dos 100 anos da independência, e essa foi uma das ideias que eles trouxeram. Redescobrir o Brasil, entendeu? Reindepender o Brasil, independendo das suas artes, o Brasil ser independente daquilo que ele faz e também ser redescoberto, trazendo algo novo, algo típico nosso. Teve influência nas vanguardas europeias, que eu mostrei, né? O expressionismo, o futurismo, o dadaísmo, o cubismo e o surrealismo. E o pontapé inicial para a semana de 22 foi o Monteiro Lobato escrever um artigo contra a Anita Malfatti. Falou mal de suas obras, falou que aquilo não era arte de verdade. Nossa, ele escrachou ela. E isso, gente, fez com que os jovenzinhos, né, que eu vou falar daqui a pouco, fossem estimulados para idealizar esse mar do modernismo, né? E eles são o Clube dos Cinco. Primeiramente, a gente tem a Tarsila do Amaral, como eu mostrei, uma cubista que retratava o cotidiano e teve sua importância nas artes na semana de 22. Então, a escultura, a artes, ela estava bem envolvida nessa parte. Depois a gente tem o Mário de Andrade, que foi um dos principais, porque ele era um mentor intelectual. Ele foi responsável por idealizar em conceito aquilo que seria a Semana de 22. Ele era um folclorista professor. Com isso, a gente tem essa obra assim mais representativa, que é Macunaíma, que é um herói sem caráter. Ou seja, Macunaíma era um índio, tá? História breve, que ele era o herói, mas é aquele anti-herói, tipo Deadpool, que faz as coisas para benefício próprio. Então, se ele queria uma indígena, ele ia lá e pegava ela, ele queria outra, ele ia lá e pegava ela. Não tinha aquele negócio do romantismo, que o modernismo vai contra, né? Aquele negócio de amor, um amor só, ele não ter erros, ele ser um herói perfeito, aqui não. Ele vai ter erros, ele não vai ser perfeito, tá? Depois a gente tem o Oswald de Andrade, que entrou com a parte financeira e ajudou muito o Mário a realizar aquilo que ele tinha pensado, tá? Como ele se familiarizou com as vanguardas, ele aí teve aquele boom, né, na União, e aí ele era um pouco meio esquentadinho, assim, não ligava muito, jogava linha mesmo, igual eu falei, em 1920. Ele já tinha falado que ia fazer alguma coisa em 22, que o país precisava mudar, então ele entrou com essa parte do dinheiro para conseguir impulsionar, né? As obras mais famosas são os manifestos da Semana da Arte Moderna, que ele que escreveu, e da antropofagia. Antropofagia, gente, é você. É homem e fagia é comer. Então é como se fosse o canibalismo, só que não é o canibalismo de comer pessoas. Eles não queriam comer as pessoas, eles queriam comer aquilo que a gente é, que é a nossa cultura, vendo a nossa cultura, e não se pegar coisas de outros lugares. Ele também tem o Rei da Vela, que conta a história sobre a política velha, né? A República Velha. E tem memórias sentimentais também. O Menotti del Piccha é um poeta e jornalista que ajudou a impulsionar nas mídias, como ele era jornalista, ele trouxe essa parte também, não só o jornal, mas os poemas dele,
mostrando as ideias modernistas, os poemas sem aquelas perfeições das antigas escolas. Além disso, a gente tem o Manuel Bandeira, que não participou diretamente no dia da semana, porque ele tinha tuberculose e ele tinha muito medo da doença dele atingir ele de alguma forma no meio da semana. Então, ele contribuiu assim, mais nas escondidas, mas ele foi muito importante também. E depois disso, depois da semana de 22, a gente tem alguns movimentos importantes, que foi o movimento do Pau-Brasil, que foi o Oswald de Andrade e a Tarsila do Amaral, que fazia crítica ao passado cultural do Brasil, porque o passado cultural, gente, só pegava modelo europeu, só copiava o modelo europeu. E, e eles queriam, assim, o Brasil, com cara do Brasil, com o olhar do Brasil, mesmo com as influências europeias, tinha que ter as coisas do Brasil. Então, o Manifesto para o Brasil, como eu disse, foi escrito por Oswald de Andrade, foi inicialmente publicado no jornal, mas depois virou um livro de poesias, né? Um livro de poesias para o Brasil, e foi uma proposta de literatura vinculada à realidade brasileira, a partir daquela redescoberta que eu falei, de redescobrir os significados das artes brasileiras, mas podendo usar referências de outros lugares, mas não só os outros lugares. E a gente tem aqui uma obra da Tarsila do Amaral, tá? Que tá junto nesse do Pau-Brasil. Verde e Amarelo foi por Plínio Salgado. Plínio Salgado, gente, ele era muito fanista. Então ele era assim, patriota demais. Ele queria que o verde e amarelismo foi um movimento em que eles queriam, tipo assim, coisas brasileiras sem qualquer influência europeia. Então ia contra o Brasil. Então, assim, um nacionalismo muito forte. Era contra o nacionalismo do pau-brasil, apresentava a proposta de um nacionalismo primitivo, primitivista, né? Ufanista, um pouquinho tinha identificado com o fascismo, então já havia um problema ali. Idolatrou o Tupi, então idolatrou as raízes. Elegeu a anta como seu símbolo nacional. O Oswald depois contra-atacou, né, com o artigo antropologia, que antropofagia e antropologia é diferente. Antropologia é o estudo do homem, da humanidade, e antropofagia é o canibalismo, né? E depois com o manifesto antropofágico. O grupo Verde Amarelista publicou um manifesto também titulado Iegaçu Verde Amarelo, o Manifesto Verde Amarelismo, ou da Escola ANTA, que é o que eu vou falar agora. A Escola ANTA, ela veio foi o que se tornou, né, o verde amarelismo, só que eles apresentavam um pouco de inclinações nazistas, tal, que fez ela acabar depois, né, que acabou o nazismo, mas ela foi uma que fez contrapartida do verde amarelismo. E o antropofágico, que é o movimento do Oswald também, que é o que eu falei. É a gente comer das nossas raízes, tá? E foi uma resposta dada ao verde amarelismo. E uma pregação da aceitação da cultura estrangeira, mas sem copiar ou imitar. A gente pode pegar o que os estrangeiros fazem, mas sem colocar aquilo como a única coisa que os brasileiros têm. E por fim, essa fase foi chamada fase herói, porque eles foram os que tiveram coragem de trazer um novo cenário nas artes, na literatura brasileira, sem medo do que as pessoas poderiam falar, mesmo eles sendo muito criticados. Eles levaram tomatada, fruta podre, mas mesmo assim eles seguiram em frente como heróis. Por isso que essa fase é chamada de fase heróis. E é isso, gente, a aula de hoje. Muito obrigada por assistir. Curte aí, tá? E se inscreva no canal. Beijinhos!